Estamos de volta, pessoal, e agora nós vamos conversar a respeito daquele tema que eu disse que é essencialmente obstétrico, um tema difícil que nós temos que estudar, que é a imunização RH. Antes de falar para vocês, né, esse ano a gente está comemorando 10 anos de Medicel, e cada vez que entra essa vinheta, ver aí essa chamada de 10 anos de Medicel é até emocionante, né, lembrar que já é o 11º ano, na verdade, que a gente está aqui todo sábado conversando com vocês, não todos os sábados, mas há 10 anos, com bastante frequência. Como o tempo passa rápido, esperamos, quem sabe, nos próximos 10, poder continuar aí discutindo com vocês esses temas que são tão interessantes e tão caros para a gente. Bom, vamos falar de imunização e eu vou começar definindo para vocês o que é imunização, né? Então, imunização, de maneira geral, né, não em obstetrícia, não falando do fator RH, mas de maneira geral, é a produção de anticorpos em resposta ao contato com antígeno específico que é estranho ao seu organismo. Então, o nosso organismo ele está preparado a reagir contra tudo aquilo que ele reconhece como não self. Então, se você tem o contato com um germe, com uma bactéria, com um vírus, com uma substância que não é do seu organismo, que não é reconhecido como seu, o seu sistema imune reage contra aquilo. Então você tem lá um vírus que penetra no seu organismo e entra em contato com o seu sistema imunológico. Qual que é a resposta que ele faz? Ele faz uma resposta para atacar aquele vírus. Produz lá uma série de substâncias, e essas substâncias algumas células vão atacar estes vírus. Uma bactéria entra no seu organismo e essa bactéria entra em contato com o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico faz uma série de imunoglobulinas, recruta uma série de células específicas, e estas células, mais as imunoglobulinas, vão atacar essas bactérias que entraram no seu organismo. Você recebe um órgão, um enxerto qualquer. O seu organismo não reconhece esse órgão como seu, esse enxerto como seu, vai lá e ataca esse órgão que foi transplantado, porque ele não reconhece aquele tecido como do seu organismo. Então, isso é uma imunização. É uma produção de anticorpos em resposta a um antígeno que é estranho ao seu organismo. Tá? O que é a imunização RH? Vamos falar do sistema RH. A família RH são antígenos presentes na superfície da hemácia. Então, se nós temos aqui uma hemácia, nós temos aqui a hemácia. Na superfície dessa hemácia tem algumas proteínas. Essas proteínas são proteínas do sistema RH. Nós costumamos chamar essas proteínas ou de RH ou de proteína D. Essas proteínas, elas são sintetizadas, elas são, na verdade, fabricadas, não é? Pela presença, né? São codificadas por genes, né? Por alelos, que são chamados D, C e E. Né? Então, eles estão agrupados nesses 3 pares dos genes alelos, e a presença, então, de um gene dominante, pode ser o Dzão, o Czão ou o Ezão, né? Vai caracterizar o indivíduo RH positivo, preferencialmente o D autossômico dominante. Então, quando você tem um indivíduo que é D ou D maiúsculo, D minúsculo ou Dzão, você vai ter a síntese desta proteína na hemácia e esse indivíduo vai ser chamado RH positivo. Tá? Então, é muito simples. Esse é o sistema RH. Alguns indivíduos são Dzinho. D minúsculo. E esses indivíduos, eles não têm esta proteína. A hemácia é uma hemácia pelada. É uma hemácia sem nada. E esse indivíduo
Se porventura ele entra em contato com esta hemácia, ele vai entrar em contato com esta proteína que ele não tem, e ele vai fazer anticorpos específicos contra esta proteína. E nós vamos dizer que ele está isoimunizado contra o sistema RH. Então, em linhas gerais, isso é uma isoimunização RH. Em linhas muito gerais. Tá? Bom, nós temos um outro tipo de antígeno, que é chamado antígeno DU, ou antígeno D-suprimido. O que é o antígeno DU ou antígeno D-suprimido? Ele é uma proteína parecida com essa, que eu desenhei para você aí e falei que era o antígeno D, mas na verdade ele funciona de maneira meio estranha. Ele é 12 vezes mais comum, mais frequente em negros, né? E ele tem baixa antigenicidade. Ou seja, em algumas situações ele é capaz de sensibilizar o indivíduo RH negativo, em outras situações ele não sensibiliza. Então, se nós colocarmos uma hemácia do indivíduo D-suprimido junto com uma hemácia D negativo, em algumas situações essa hemácia D negativo vai reconhecer, né, o sistema imunológico vai reconhecer essa proteína, em outras situações não vai reconhecer. Por quê? Porque, na verdade, é uma baixa antigenicidade. O comportamento é um comportamento imprevisível. Tá? Entretanto, pode sensibilizar, tá? Ele pode levar a uma sensibilização, ou ele pode até causar anemia fetal se a gestante já for sensibilizada. Então, como a gente não sabe qual vai ser o comportamento, a gente vai ter que lidar como se fosse um RH positivo. Porque ele pode levar a um dano obstétrico nos moldes que nós vamos conversar. Tá? Né? Então, eles não reagem com todos os soros anti-D, da mesma maneira que os D positivos, e só através do teste da antiglobulina indireta, ou quando se faz tratamento das hemácias com enzimas. Tá? Só para vocês saberem que existe esse indivíduo que é DU, D-suprimido, de baixa antigenicidade. Bom, para ficar um pouco mais complexo, eu vou falar para vocês que o antígeno D não é o único antígeno da superfície das hemácias. Existem outros antígenos da superfície das hemácias, tá? Que são antígenos menos comuns. Então nós temos, por exemplo, antígenos que são frequentes. Quais são eles? O Czinho, o Kel e o Ezão. Então vamos pegar essa hemácia aqui de cima, que eu desenhei para vocês, e vamos complicar um pouco ela, quer ver? Vamos desenhar uma hemácia diferente, ó. Então, o sinal de mais é o antígeno D. Tudo bem? Só que essa hemácia, ela também tem o antígeno C, o Czinho. Olha lá. Então ela é Czinho positivo. Ela tem também o antígeno Kel. E ela tem também um outro antígeno que é pouco frequente, que é o antígeno K. Então ela tem também o antígeno K. O antígeno K é um antígeno pouco infrequente. Então, uma hemácia, gente, ela é uma hemácia que ela não tem obrigatoriamente só o antígeno RH. Ela tem uma série de antígenos nessa hemácia. Tá? Alguns antígenos são frequentes, então o Czinho, o Kel e o Ezão, e tem outros antígenos que são pouco frequentes ou que são raros, mas que podem estar frequentes. Tá? Que são, por exemplo, esse desenho que eu fiz na lousa para vocês. E qualquer um desses antígenos podem levar a uma imunização. Tá? Você pode, por exemplo, levar a uma imunização por qualquer um desses antígenos. Tá?
Bom, quais são causas de imunização? Quer dizer, por que você pode ter contato de um sangue com outro, né? Por que você poderia imaginar que uma hemácia RH positivo entraria em contato com uma hemácia RH negativo? De que maneira isso aconteceria? Primeiro, por transfusão de sangue incompatível. E isso é cada vez mais infrequente nos dias de hoje. Então, se tem alguém que tem o sangue RH negativo, você utiliza sangue RH positivo, ela vai se imunizar. Ela vai ter contato com sangue que é diferente do dela. Tá certo? Pode ser por drogas endovenosas. Então, ele foi lá, se picou, aspirou um pouco de sangue RH negativo, compartilhou a seringa com quem era RH negativo, utilizou a mesma seringa e injetou sangue RH positivo. Teve o contato. E uma situação que nos interessa aqui na obstetrícia, que é um evento chamado hemorragia feto-materna. Eu não gosto, gente, desse termo, porque quando eu falo em hemorragia feto-materna, dá a ideia de que é uma hemorragia, de que muito sangue. E na verdade não é muito sangue. São alguns poucos ml. São algumas hemácias, são gotinhas de sangue que passam de um para o outro. Tá? E que foi dado o nome de hemorragia feto-materna. Essa hemorragia feto-materna, ela acontece em 75% das gestações. Então, durante a gestação, em 75% das vezes ela acontece. É muito frequente. Em quase toda a gravidez, ou em 3/4 das gestações, acontece essa tal hemorragia feto-materna. Que é, portanto, muito comum. Tá? Bom, como é que funciona isso, né? Vocês já ouviram falar de um teste chamado sexagem? É possível. O que é a sexagem? A sexagem é um exame que a mulher vai no laboratório. No laboratório se colhe sangue da mãe e se procura material genético do feto no sangue materno. Tudo bem? Se procura lá o cromossomo Y, por exemplo, do feto no sangue materno, se encontra o cromossomo Y, diz o seu bebê, o seu feto é masculino. Se não encontra, fala o seu feto é feminino. E como é que você imagina que tem material genético fetal no sangue materno? Como isso? Por que isso acontece? Vejam. A placenta humana, né, é uma placenta discoide, tá certo? É uma placenta deciduada e é uma placenta hemocorial. O que é uma placenta hemocorial? Vocês lembram que eu falei para vocês? Placenta hemocorial é aquela que não permite a mistura dos sangues. Então, a circulação materna e a circulação fetal, elas não se misturam. Tá? Fica de um lado a circulação fetal, de outro lado a circulação materna. Entre elas, uma membrana. E por essa membrana passam os nutrientes, os gases, os metabólitos. E as células ficam separadas. Acontece que, eventualmente, algumas hemácias fetais escapam para a circulação materna. Então, algumas poucas hemácias fetais passam da circulação fetal para a circulação materna. Essas hemácias fetais vão dar um passeio na circulação materna. Vão dar uma volta lá pela circulação da mãe. Mas isso é muito? Não é muito, é pouquinho. Na maioria das vezes, são pouquinhas hemácias. É um pouquinho de sangue, bem pouquinho. Atravessa a barreira placentária e vai lá passear na circulação materna.
Tá certo? E aí tem o contato, quando o feto é positivo e a mãe é negativo, tem o contato do sangue positivo com o negativo. E isso pode levar a quê? A sensibilização materna. Então, a hemorragia feto-materna, que é esse evento que eu descrevi para vocês, e que eu disse que não é uma hemorragia, porque hemorragia dá a ideia de ser um monte de sangue, e é um pouquinho. A hemorragia feto-materna é a principal responsável pela isoimunização RH. Porque ela permite essas pequenas células o contato de um sangue RH positivo do feto com o sangue RH negativo da mãe. E isso pode levar a uma série de complicações que nós vamos ver hoje. Tá? Então, é isso. Veja o que está escrito aqui. Nós temos o feto, nós temos a mãe. Temos células RH negativo da mãe que são expostas ao antígeno D positivo, que é o sangue, a hemácia fetal. O organismo que não tem esse antígeno negativo, esse antígeno positivo, quando ele encontra esse antígeno, ele produz IgM anti-D, anticorpo anti-D do tipo IgM e anticorpo IgG anti-D. Numa primeira exposição, numa exposição aguda, ele produz mais o quê? IgM ou IgG? IgM, que é o anticorpo da fase aguda. O IgM, que é de fase aguda, é uma molécula grande e ela não atravessa a barreira placentária. Por isso que numa primeira exposição, frequentemente não tem repercussão fetal. Já ouviram falar, e eu vou falar melhor isso para vocês ainda hoje, que numa primeira gestação de mãe RH negativo com feto RH positivo, frequentemente não acontece nada com a mãe? E, na verdade, com a gestação? É por causa disso. É porque numa primeira exposição, o que se produz em grande quantidade é o IgM, que é o anticorpo de fase aguda. O IgM é grande. Ele não consegue atravessar a placenta. Ele não passa para o feto. Ele não causa anemia fetal. Numa segunda exposição, numa segunda gestação, quando já há imunoglobulina de memória, quando já há IgG, o IgG é pequeno, é uma molécula menor, atravessa a barreira placentária, passa para o feto e vai causar hemólise. E eu vou falar disso daqui a pouco para vocês. Tudo bem, gente? Vamos prosseguir. Quais são as causas de hemorragia feto-materna? Então, são causas transplacentárias, que eu expliquei para você, que são as mais comuns. Elas podem ser espontâneas, então elas podem ocorrer no período anteparto, no período intraparto, podem ocorrer no abortamento e na gestação ectópica. Tá? Nessas 4 situações podem ocorrer essa hemorragia feto-materna por meio da placenta. Ok? Pode ser uma hemorragia feto-materna provocada. Provocada como? Por procedimentos invasivos. Exemplo: biópsia de vilo corial, amniocentese, cordocentese. Pode ser na cesárea, pode ser na versão externa, pode ser numa curetagem ou na extração manual da placenta. Em todas essas situações, você pode levar a uma hemorragia feto-materna. Ok? Olha o que eu falei para vocês. Eu falei que era pouquinho de sangue que passava de um para outro. Em 60% das vezes,
o que passa do feto para a mãe é menos do que 0,1 ml. Imagina o que é 0,1 ml. É micro, né? É nada. Em menos de 1% das vezes, é mais do que 5 ml. Então, na minoria absoluta, é mais do que 5. E na minoria da minoria, menos do que 0,25% é mais do que 30. E aí, mais do que 30 ml realmente seria uma hemorragia. Tá? Imaginando que o feto tem poucos ml de sangue circulante, se passarem mais do que 30 ml, realmente seria uma hemorragia feto-materna. Mas isso representa menos do que 0,25% das vezes. Na grande esmagadora maioria das vezes, passa menos de 0,1 ml, que é uma quantidade irrisória. Quanto menor a quantidade de sangue fetal que passa para a mãe, menor a possibilidade de complicações materno-fetais. É óbvio. Bom, os riscos. Durante a gestação, quando você tem compatibilidade ABO, o risco de você ter isoimunização é de 16%. Quando você tem uma incompatibilidade ABO, o risco é de 2%. Quer entender esses números? Vamos ver aqui no quadro, ó. Quer ver? Isso aqui a gente aprende no colégio. Nem na faculdade a gente aprende isso, é no colégio. Ó, a gente tem aqui os diversos tipos de sangue. Sangue O, sangue A, B e AB. Nós temos aqui antígeno e anticorpo. Tudo bem? Quero lembrar a vocês que quem é do tipo A tem antígeno A e anticorpo anti-B. Nasce assim. Então, eu sou do tipo A, eu tenho anti-B desde que eu nasci. Não é que eu tive contato com sangue B e eu fiz anticorpo B. Nasci assim. É que nem aquela droga verde. Eu nunca, mas nem passei perto daquele negócio. Nasci assim, não gosto do berçário. Não sei o que aconteceu, eu nasci sem gostar do verde. Sabe do que eu estou falando, certo? Tudo bem? Então, o sangue A é assim, ele não gosta do B desde sempre. E o B é a mesma coisa. O B, ele tem antígeno B e ele tem anticorpo anti-A. Não importa o que aconteceu, ele nasceu com anti-A. Tá? Bom, o tipo O, ele vai ter o quê? Que antígeno ele tem? Que antígeno ele tem o tipo O? Nenhum. Por isso que ele pode ser doado. Por que o O pode ser doado para todos? Porque ele não tem antígeno. Tá? Mas ele tem anticorpo. Ele tem anti-A e tem anti-B. Por outro lado, o AB, ele tem antígenos A e B. E ele não tem anticorpo. Como ele não tem anticorpo, ele pode receber qualquer sangue. Isso aí é coisa de colégio. Estou só lembrando coisas que a gente aprendeu no colégio. Qual vai ser a importância disso para a nossa aula? Vamos ver o seguinte. Imagine uma situação em que você tem, deixa eu pensar aqui, ó. Você tem uma mãe que é tipo O, a mãe é tipo O, e a filha ou filho é do tipo A.
A mãe é O negativo, a filha é A positivo. Tá dando para enxergar aí na lousa? Deixa eu ver lá no vídeo, tá dando para enxergar. A positivo ou A negativo? Tudo bem? Quando uma célula A cai na circulação O, o que acontece com essa hemácia do tipo O? Desculpa, com essa hemácia do tipo A? Então, você tem uma circulação A e tem uma circulação O. A hemácia A, que é do filho, resolve passear na circulação O. Ela atravessa a barreira placentária e diz assim, vou dar uma voltinha. E vai lá se aventurar na circulação da mãe. Ela começou a passear na circulação da mãe, o que acontece? Pau. Por quê? Porque ela tem antígeno A e a circulação da mãe já tem pronto o quê? Anti-A. Então ela dura pouco tempo. Tudo bem? Deu tempo de ver se tinha antígeno RH, se não tinha antígeno RH, não deu tempo. Porque foi uma paulada assim, tuf. Agora, vamos pensar o contrário. Quer ver? Vamos imaginar justamente o contrário. Ó, imagina assim. O filho é O positivo. E a mãe é A negativo. Nós invertemos a situação. E o filho agora resolve dar uma voltinha na circulação materna. Então vai lá, atravessa a barreira placentária, vai dar uma voltinha. Tudo bem? O O tem antígeno? O que acontece quando ele resolve passear na circulação materna? Nada. Então ele continua passeando. Continua passeando. Dá uma volta, dá outra volta, dá outra volta. O que vai acontecer com o organismo materno quando ele reconhece, opa, tem uma hemácia andando aqui com uma proteína RH na hemácia. Eu não tenho essa proteína RH na hemácia. O que isso provoca na mãe? Imunização. Imunização. Então, dá para entender estes números aqui, ó? Quando eu tenho uma incompatibilidade ABO, que foi aquele primeiro caso, lembra que era incompatível? Foi lá e que era incompatível. Qual que é a chance de imunização? Baixa. Por que é baixa? Porque caiu a circulação, levou a porrada. Destruiu a hemácia, não teve nem chance de reconhecer o RH. Não deu tempo. O que acontece quando eu tenho compatibilidade? Ou seja, o O foi passear na circulação do A. O e A são compatíveis. O que acontece? Qual que é a chance de ter imunização? 8 vezes maior. Dá para entender o porquê que é 8 vezes maior? Porque uma hora destrói rápido quando eu tenho incompatibilidade. Quando eu tenho compatibilidade, ela fica passeando. Passeia, 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 passeia. Dá tempo de reconhecer o RH e, portanto, de fazer anticorpo contra o antígeno de superfície de hemácia. Tudo bem? Na situação de aborto, quando o abortamento é espontâneo, 2% de risco. Quando o abortamento é induzido, 4 a 5%. Bom, a imunização, a hemorragia feto-materna, ela acontece em 3% das vezes no primeiro trimestre
15% no segundo trimestre, 45% no terceiro trimestre e 50% das vezes no intraparto. Se eu tiver que escolher um momento para fazer a profilaxia, que momento será esse? Primeiro, segundo ou terceiro trimestre? Terceiro trimestre. Por isso que nós fazemos a profilaxia quando? Com 28 semanas. Que é justamente o começo do terceiro trimestre. Tá? A imunoglobulina ela dura 12 semanas. Se eu faço com 28 semanas, ela vai durar até quando? Até 40, que imagino que seja o momento do parto. Se ela teve um sangramento, se ela teve, por exemplo, uma placenta prévia que sangrou com 20 semanas. Se houve sangramento, uma ameaça de aborto, por exemplo, eu faço imunoglobulina. Vou falar para vocês isso daqui a pouco. Eu faço uma imunoglobulina com 20 semanas. Quanto tempo dura essa imunoglobulina? 12 semanas. Vai durar até quando? 32. Se eu fiz com 20, dura até 32. Preciso fazer de novo? Preciso, para durar de 32 até 40. Tudo bem? Então, eu faço normalmente, geralmente, com 28 semanas, se nada aconteceu. Tá ok? Bom, o diagnóstico, né, da ex-imunização, como é que eu faço? Eu procuro as células fetais no sangue materno. Existe um teste chamado teste de Klein-Hauer-Brown-Bethke. Este teste de Klein-Hauer nada mais é do que procurar as hemácias do feto na circulação materna. Dá para fazer isso? Dá. Como que é feito? Eu pego o sangue da mãe e jogo nesse sangue da mãe uma solução ácida, com pH entre 3 a 3,5. A hemoglobina materna, ela denatura, ela destrói. E a hemácia da mãe fica transparente. Então a hemácia fica pálida. A hemoglobina do feto não acontece nada. A hemácia fica vermelha. E daí eu olho no microscópio. Se naquele sangue que eu estou olhando só tem hemácia branca, só tem sangue materno. Se naquele sangue que eu estou olhando tem hemácia pálida e tem hemácia vermelha, o que é hemácia vermelha? Sangue fetal. Eu faço o diagnóstico de hemorragia feto-materna. Tudo bem? Os olhos continuam abertos, mas agora a cabeça está lá em Marte. Vamos acordar. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Então o teste de Klein-Hauer é isso. É tratar o sangue com uma substância ácida, esperar que as hemácias maternas sejam destruídas, ou na verdade a hemoglobina seja destruída, e a hemácia fetal fica intacta. Quando eu olho no microscópio, eu vejo hemácia pálida materna, hemácia vermelha fetal. Se não tem hemácia vermelha, é só sangue materno, não tem hemorragia feto-materna. Se tem hemácia vermelha, houve hemorragia feto-materna. É um teste qualitativo e quantitativo, porque eu conto as hemácias. Então, neste campo, quantas hemácias fetais tinham? Tantos por cento. Tudo bem? Bom, uma outra maneira que eu tenho para fazer diagnóstico é o teste de Cumbis indireto. O teste de Cumbis indireto, ele é um teste inespecífico. Tá? Por que inespecífico? Porque ele me diz apenas que tem anticorpo contra hemácia. Tá? Ele não me diz assim, olha, tem um anticorpo contra a proteína D. Não, tem anticorpo contra a proteína de hemácia. Qual proteína de hemácia? Qualquer uma. É a proteína bolinha que eu fiz naquele desenho? Não sei. É a proteína triângulo? Não sei. É a proteína mola? Não sei.
É alguma proteína que está na membrana da hemácia que tem anticorpo dirigido contra ela. É isso que o cumbis indireto me diz. Tá? Então, quando você faz tipagem sanguínea, mas cumbis indireto, se o cumbis indireto vem positivo, você tem que fazer um outro teste, um teste adicional, que é a pesquisa de anticorpos irregulares. Quais são os anticorpos irregulares? Aquele painel de anticorpos que eu mostrei para vocês. Eu não mostrei um painel com um monte de letrinha? Comuns, pouco frequentes e raros. Aqueles são os anticorpos, os antígenos irregulares. Tá? E aí, essa pesquisa vai me dar qual é o antígeno irregular que está presente na membrana da hemácia. Ok? Como eu disse para vocês já, o IgG é uma imunoglobulina de baixo peso molecular, pesa 160 mil Daltons, atravessa a barreira placentária. O IgM é uma imunoglobulina de alto peso molecular, 900 mil Daltons, não atravessa a barreira placentária. Tá? Portanto, o IgM que é agudo não passa, o IgG que é de memória passa. Vamos começar a falar agora um pouco mais da parte obstétrica. Então, vamos falar de hematopoiese fetal. Gente, o sangue fetal, ele começa a ser produzido desde o início da gestação. Então, muito precocemente, nas primeiras semanas de gestação, já começa a produção sanguínea. E o órgão responsável pela produção sanguínea nas primeiras semanas é a vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica, ela produz sangue desde a 6ª semana de gestação, mais ou menos, 7ª semana, até o quê? 12 semanas, 13 semanas. Tá? Existe de 12, 13, 14 semanas em diante a produção de sangue no fígado e no baço, que são os órgãos que assumem a produção de sangue a partir desse período. E continuam produzindo até 20, 25, 28 semanas eventualmente. Tá? E o órgão que é o principal responsável pela produção sanguínea no feto, a partir de 18, 20 semanas, e continua a produção sanguínea até a nossa vida adulta, é a medula óssea. É a medula óssea. Tá? Então, temos 3 órgãos, ou 4 órgãos muito importantes responsáveis pela hematopoiese fetal. Quais sejam? Vesícula vitelínica, fígado e baço e medula óssea. Cada um em períodos distintos da gestação. Tá? O que nós temos que saber isso? Gente, esse quadro, sem dúvida nenhuma, é o quadro mais importante dessa aula. Tá? Se bobear, da primeira e da segunda aula de imunização em RH, esse é o quadro que explica a fisiopatologia e que vai te dar subsídios para você entender todo o restante da aula. Então, muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Vamos lá. Veja bem. Vamos dar um close aqui para mim no plasma, é isso? Pessoal, tudo começa com uma mãe, com uma gestante, que é RH negativo. Tudo bem? Ela tem que ser RH negativo. Sendo RH negativo, ela é exposta ao antígeno positivo. Então, por alguma maneira, ela foi exposta a um antígeno positivo, a um RH positivo. E aí, ela produziu IgM e IgG. Numa primeira exposição, só IgM. IgM não atravessa a barreira placentária e não causa nada naquela mãe. Até aí, na primeira gestação, não vai acontecer nada. Numa segunda gestação, ou numa segunda exposição, ela produz IgM e IgG.
O IgG atravessa a barreira placentária. E o IgG, atravessando a placenta, chega na circulação fetal e faz o quê? O que o anticorpo faz quando encontra o antígeno? Se liga e destrói. Lembra da reação antígeno-anticorpo? Então, se eu tenho um antígeno circulante na hemácia, eu tenho um anticorpo que ultrapassou a membrana e foi passear na circulação fetal. Hora que junta antígeno-anticorpo, faz um complexo antígeno-anticorpo e é destruído. Quando eu destruo hemácia, quando eu tenho uma destruição maciça de hemácia, isso chama-se o quê? Hemólise. Não é isso? O que é destruição de hemácia? Hemólise. Então eu tenho o quê? Uma hemólise fetal. Se eu tenho uma hemólise fetal maciça, ou uma hemólise fetal abundante, eu vou ter o quê, consequentemente? Anemia fetal. Concordam? Eu estou tendo uma hemólise, eu vou ter uma anemia. Tendo anemia fetal, o feto, o que ele tenta fazer para se recuperar dessa anemia? Ele estimula a medula. Ele fala, ó, medula, eu estou precisando de recuperação. Bota mais gente para funcionar. Bota mais gente para trabalhar. E aí, a medula começa a jogar eritroblastos na circulação. Então, ela começa a jogar células jovens na circulação. Por isso que essa doença antigamente chamava eritroblastose fetal. Por que se chamava antes eritroblastose fetal? Porque se encontrava na circulação os eritroblastos, que são células jovens. Tá? Se for uma anemia pequena, se for uma passagem de poucos anticorpos para a circulação fetal, você vai ter os eritroblastos compensando a anemia e vai ter um efeito fetal mínimo ou ausente, com no máximo uma hiperbilirrubinemia neonatal. O feto fica bem. Ele conseguiu reagir, ele reagiu com essa liberação de eritroblastos na circulação e ele ficou estável. A anemia não foi uma anemia intensa. A hemólise não foi uma hemólise intensa. Apenas com os eritroblastos, ele conseguiu compensar a anemia que ele tinha. Acontece que em algumas vezes, ou na maioria das vezes, esses eritroblastos não conseguem compensar a anemia. Não são suficientes. E não sendo suficientes, o organismo fetal começa a fazer uma eritropoiese extramedular. Ele diz assim, olha, fígado e baço, voltem a trabalhar. A minha medula não está dando conta. Eu preciso que vocês voltem a produzir sangue. E aí ele faz uma eritropoiese extramedular. Se você tem fígado e baço trabalhando acima do que devia, você começa a evoluir com uma hepatoesplenomegalia. Então você pode observar no feto, por ultrassom, por exemplo, uma hepatoesplenomegalia por eritropoiese extramedular. Por conta dessa eritropoiese extramedular, e especialmente pela hemólise, pela impactação destas células destruídas, você tem um aumento na pressão portal. Esse trabalho aumentado do fígado leva a uma disfunção hepática, a um aumento da pressão venosa umbilical, e a disfunção hepática leva a uma hipoproteinemia. Isso na clínica também funciona assim, não é? Disfunção hepática leva a uma hipoproteinemia. Isso é verdade? É verdade. Essa hipoproteinemia diminui a pressão coloidosmótica nos vasos e leva à ocorrência de ascite.
Além da ascite, pode acontecer a saída de fluidos para o terceiro espaço generalizada, que é a anasarca. Fica o feto hidrópico, hidropsia fetal. Então, por que o feto com isoimunização RH é hidrópico? O que é um feto que tem derrame subcutâneo, derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, derrame de pele, hepatoesplenomegalia? Está aqui explicado. Está aqui explicado. Tudo começa pela passagem de IgM e IgG, causando a hemólise fetal, a uma descompensação e uma eritropoiese extramedular. A pergunta mais importante é assim: como é que eu faço para brecar esse mecanismo, esse processo? O ideal seria colocar uma cola aqui, né? Certo? O ideal era colocar uma cola que impedisse a passagem do IgM e do IgG para a circulação fetal. Se eu pudesse colocar aqui uma cola seletiva, eu evitaria o problema. Mas isso não existe. Essa cola não existe. Tá? Eu sempre vou ter a passagem desse IgG para a circulação fetal. Então, o que eu faço para que eu não chegue numa situação de ascite e hidropsia? A gente está cansado de receber no hospital fetos com hidropsia. Então, chega lá no Hospital das Clínicas, feto em anasarca, com ascite, com hepatoesplenomegalia. O que a gente tem para fazer para esses fetos? Muito pouco, nada praticamente. Porque eles já estão numa situação terminal. Então, o ideal é você agir antes que ele chegue nessa situação. Em que momento eu posso agir de tal maneira que ele não chegue na parte final? O que vocês acham? Como é que eu interrompo esse ciclo? Vejam, se eu não posso interromper a passagem de anticorpos, eu posso detectar anemia fetal? Posso. Então hoje, na verdade já há algum tempo, e hoje em dia com métodos não invasivos, que nós vamos falar na segunda parte da aula, hoje nós dispomos de métodos invasivos e não invasivos de determinar a anemia fetal. E a partir do momento que eu detecto a anemia fetal, o que eu tento fazer é o quê? Corrigir a anemia fetal. Porque se eu corrijo a anemia fetal, não há estímulo de medula. Não há eritroblastos na circulação. Não há descompensação. Não há eritropoiese extramedular. Não há disfunção hepática. Não há ascite, não há anasarca. Então, o ponto deste ciclo que eu consigo agir, o ponto deste quadro onde a medicina fetal consegue agir é justamente na anemia. Porque detectando a anemia, o feto que está anêmico, que eu vou conseguir bloquear esse restante de eventos. Basta detectar a anemia? Basta fazer o diagnóstico da anemia? Não, eu preciso fazer o quê? Corrigir a anemia. Como é que eu corrijo a anemia? Dando sangue. Eu faço o que é chamado transfusão intraútero, TIU. Então, eu posso dizer que talvez o melhor, não vou dizer o único, que seria um pouco de implicância da minha parte, mas o melhor tratamento de medicina fetal, o mais bem estabelecido, de maior sucesso, talvez, na medicina fetal, é a transfusão intraútero. Tá? Porque é uma situação onde, efetivamente, há o tratamento do feto.
é possível você fazer o diagnóstico, você faz o diagnóstico da anemia fetal, e fazendo o diagnóstico da anemia fetal, você trata essa anemia. Tratando essa anemia, você evita uma série de complicações. Então, é um tratamento altamente eficaz. O que nós vamos falar na segunda parte da aula é basicamente o que se faz para se detectar essa anemia e a maneira que nós temos de tratar esse feto. Tudo bem? Vamos dar 10 minutinhos de intervalo, lavem o rosto, tomem café. Na volta, falaremos a última parte da nossa aula a respeito de imunização RH.